Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que eu sempre digo, é o canal que promove aquela que é a maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates e hoje estou aqui, nesta última oportunidade do ano, junto com os meus amigos, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, acompanhado aqui do nosso companheiro, nosso amigo, nosso produtor, o Alex. Juntos, nós estamos aqui hoje, nesta semana que está muito próximo do Natal. Esta aula, ela está programada para o dia do Natal, né? Então, provavelmente você deve ter essa aula um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Mas o importante é que você tenha esta aula. Então, esta aula é uma aula muito marcante para nós, para as nossas vidas. Eu louvo a Deus por estar aqui, nesta última oportunidade do ano, juntamente com os meus amigos, para nós darmos sequência ao estudo desta lição, desta revista, que termina agora, na nossa última lição, a lição de número 13, essa preciosa lição que nós estudamos ao longo do trimestre, a Igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. Uma linda revista comentada pelo querido bispo Oídes José do Carmo, muito digno presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, ali no setor Campinas, na cidade de Goiânia. Então, nós estamos aqui hoje para esta aula preciosa. Então eu peço a você que nesse momento pega aí a sua Bíblia, a sua revista, a sua canetinha, o seu plano de aula, porque nós vamos dar início agora e a lição de hoje vai nos trazer os seguintes tópicos. No primeiro ponto, o Espírito Santo na vida da igreja. Segundo ponto, o Espírito Santo consolador inseparável da igreja. E o terceiro ponto, sem santificação ninguém verá o Senhor. Vamos lá então, já está com o seu material em mãos? Então quero dar aqui a saudação, boas-vindas aqui aos meus amigos de novo, como sempre faço, último dia do ano aqui. Seja bem-vindo, pastor William Barros, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana, e a todos vocês, meus irmãos, estão conosco aqui para mais esta aula, dessa feita a nossa derradeira e última aula do trimestre, o Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. Nosso texto áureo está em Apocalipse, capítulo 3, e o verso de número 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nossa verdade aplicada vai dizer: podemos confiar que o Espírito Santo, como nosso Consolador, continuará operando em nós, nos ajudando e avivando a esperança pela volta de Jesus Cristo. E antes de terminar aqui, eu queria de forma atípica, como é a nossa última aula, primeiro lembrar, meus irmãos, que nesta semana de Natal, nós lembramos que Jesus nasceu numa simples manjedoura para mostrar que ainda hoje pode nascer no mais humilde dos corações. E terminando essa minha participação, eu queria agradecer, fazer minhas palavras que disse aqui o pastor Marcos Santana, agradecendo nossos bispos, agradecendo a nossa diretoria Betel, agradecendo a todos. Eu quero especialmente aqui fazer um agradecimento na presença aqui ao pastor Luiz Prates, que tem sido um grande companheiro, um grande amigo, e tem sido uma alegria para mim, junto com o pastor Marcos aqui, com o Alex, estamos aqui o ano todo gravando. Pastor, eu agradeço muito a sua amizade, seu carinho para comigo, e quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família, e desejar em Cristo que o próximo ano nos reserve muitas alegrias. Em nome de Jesus, pastor Marcos Santana, desejo o mesmo. Ao Alex está aqui atrás da câmera gravando, são amigos, são pessoas queridas, eu quero desejar de coração, do fundo do coração, tudo isso. Amém? Também quero dar as boas-vindas aqui ao pastor Marcos Santana. Meu amigo, seja bem-vindo, à paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William. Peço aqui a permissão, antes de fazer a leitura dos objetivos, dos textos de referência, como sempre fazemos, agradecer ao bom Deus a bênção de poder participar destes vídeos, desse projeto da Editora Betel, que nasceu no coração dos nossos líderes
e glorificar a Deus por tantas vidas que têm sido alcançadas com a exposição da palavra. E também, evidentemente, agradecer a liderança da CONAMAD, ao nosso bispo primaz, Manuel Ferreira, ao bispo Samuel Ferreira, presidente executivo da CONAMAD, e ao bispo Abner Ferreira, pastor presidente, primeiro vice-presidente da CONAMAD, presidente da Assembleia de Deus de Madureira, da Convenção. Agradecer a confiança, a honra de eu poder compor esta mesa semanalmente para estudar a Palavra de Deus. Deus continue abençoando a nossa convenção, a editora Betel. Muito obrigado, pastor Prates, pastor William, Alex, que 2023 seja um ano repleto das bênçãos do Senhor. Seja um ano de crescimento, aperfeiçoamento, amadurecimento, experiências com Deus, para a glória de Deus. Eu agradeço também as centenas de manifestações de carinho ao longo do ano dos irmãos de todo o Brasil. Deus continue vos abençoando. Vamos aos objetivos desta última lição deste ano de 2022. Explicar o que é a regeneração, mostrar a importância da santificação para o cristão e conscientizar acerca do arrebatamento da igreja. Textos de referência, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13, 14, 15 e 16. Convido os irmãos para estarmos orando. Maravilhoso Deus, glorificamos e exaltamos o Teu nome pela oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra. Te damos graças por mais este trimestre, este último trimestre do ano que está agora se encerrando. Te agradecemos, Senhor, pelo estudo desse tema tão relevante, sobre o Espírito Santo agindo na igreja. Que o Senhor continue com as Tuas mãos estendidas sobre nós, porque sem Ti nada podemos fazer. Que o Espírito Santo continue despertando, renovando, avivando o Teu povo. Ajuda-nos na exposição da Tua Palavra, para a edificação da igreja e a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você pode até estar estranhando por que não voltou o pastor Marcos Santana e sim eu, né? Pois bem, sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui para anunciar a você algo muito especial. Considerando ser esta a última lição, estava aqui conversando com os nossos amigos durante as semanas anteriores e nós achamos por bem que nesta última aula, quem fizesse a ministração fosse ninguém diferente do comentarista da revista. Nós entramos em contato com o bispo Oídio José do Carmo, um homem muitíssimo ocupado na obra de Deus, com tantas ocupações, mas ele atendeu o nosso pedido, com gratidão, com carinho, com alegria, e ele se propôs a estar conosco nesta aula. Então, diretamente dos estúdios que ele tem lá na belíssima igreja de Campinas, do setor Campinas, lá em Goiânia, ele vai estar entrando agora conosco neste momento aqui, participando deste vídeo, e ele estará fazendo o comentário da lição. Bispo Oídio José do Carmo, eu, pastor Marcos Santana e pastor William, achamos por bem abrir mão da nossa
do nosso espaço e agora ceder esse tempo e esse espaço ao Senhor, que nos abençoou nesse trimestre com uma revista tão maravilhosa, com esse comentário tão lindo que nós tivemos aqui durante já 12 lições. Agora, fechando o trimestre, a última lição com a palavra, o nosso querido comentarista, Bispo Ides José do Carmo. Seja bem-vindo, Bispo. Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor. Veja o privilégio que estou tendo neste trimestre. Além de ser o comentarista desta preciosa revista, eu tenho o privilégio de estar ministrando essa última aula, a nossa lição de número 13, o Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu quero aqui agradecer muito a Deus pelo privilégio que o Senhor tem me dado de me vocacionar com a santa vocação para o ministério e, sobretudo, Ele tem me usado ao longo dos anos para estar pastoreando o rebanho do Senhor. E esse privilégio de figurar como um dos comentaristas da editora Betel nessa série de lições sobre o Espírito Santo e a igreja. Agradeço penhoradamente aqui toda a diretoria da editora Betel, o bispo Abner Ferreira, o bispo Samuel Ferreira, o nosso bispo primaz, doutor Manuel Ferreira, toda a diretoria da editora Betel, e que é um orgulho para todos nós do Ministério de Madureira. Então, nessa oportunidade, além de fazer esse agradecimento, que eu tinha o dever e o desejo de fazê-lo, agora, através do pastor Prates, eu tenho essa oportunidade de estar conversando com vocês sobre a revista como um todo, essa que eu estou com as minhas mãos aqui. A editora Betel publicou, não é, A Igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. Então tivemos já 12 preciosas lições e chegamos finalmente nesta, que coincidentemente ela vai acontecer exatamente no dia 25 de dezembro, portanto o Natal de Cristo, a festa da cristandade, coisa extraordinária. E eu penso que essa ministração de hoje, essa aula, ela se reveste de um caráter muito mais importante, porque, por certo, muitos estarão em festa com as suas famílias, viajando e, naturalmente, não irão frequentar a escola dominical, se bem que uma ampla maioria eu sei que estará presente de forma presencial, ouvindo aí o seu mestre, o seu professor, na igreja onde você congrega. De qualquer forma, eu acho que essa lição de hoje traz uma grande contribuição para todos aqueles, em especial, não é, que irão ministrar essa aula, aqueles que estarão ouvindo, participando, e aqueles que vão tomar contato com ela antes do dia propriamente dito, né? Estamos na semana do Natal e, como disse, talvez muitos não poderão comparecer presencialmente, como é o hábito de todo bom cristão, frequentar a escola bíblica dominical, que é a nossa agência de ensino, que visa promover a edificação do povo de Deus. Então vamos a este comentário da aula de número 13, a nossa lição número 13, o Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. Olha, a Assembleia de Deus foi a igreja escolhida por Deus para ser a pioneira da mensagem pentecostal no Brasil. E desde então, temos levantado essa bandeira da doutrina pentecostal, da mensagem do evangelho pentecostal, que nada mais é do que o mesmo evangelho pregado pelos apóstolos, não é? Um evangelho que o Espírito Santo promove o dia a dia na vida da igreja. A igreja, como dizia já o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, né? Se vós, igrejas, não tendes o Espírito de Deus, é melhor fechar as portas e dizer que Deus tenha misericórdia de nós. Então, para nós, os pentecostais, a doutrina do Espírito Santo, ela é fundamental na nossa caminhada, no nosso viver diário, até porque foi promessa de Jesus, dizendo que ele teria que regressar, finalizando a sua missão na terra, mas ele não nos deixaria órfãos, ele enviaria um outro consolador, alguém do mesmo caráter e natureza de Cristo, e chegando aos céus, rogou ao Pai, e ele enviou o Espírito Santo, que é Deus entre nós.
Importante destacar aqui, meus amados irmãos, que o Espírito Santo não veio para estar conosco, ele veio para morar em nós. Diferente, o próprio Jesus falou, está convosco, mas estará em vós. Então, todo cristão verdadeiro, ele precisa ter consciência, certeza que o Espírito Santo mora nele, habita no seu coração. Então, nas lições anteriores, que tivemos o privilégio de estar estudando, nós tratamos de várias ações do Espírito Santo ao longo da história bíblica e também da história da igreja. É claro que Jesus veio para edificar a sua igreja. E o Espírito Santo veio para consolidar aquilo que Jesus conquistou na cruz. Então o Espírito Santo, ele aplica na vida do homem e da mulher os resultados do Calvário. Sem Jesus morrer, o Espírito Santo não teria ação. Mas a partir da morte de Cristo, da sua ressurreição, o Espírito Santo então vem para aplicar tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, na vida daqueles que abrem o coração de par em par para receber Cristo Jesus como seu Salvador. Estudamos sobre os dons espirituais, fruto do Espírito, o início da obra pentecostal no Brasil, essa longa caminhada da igreja, sempre pautada no dia a dia por orientação, pela presença do Espírito Santo, porque quem guia a igreja não somos nós os homens, que lideramos a igreja. É claro que nós somos úteis no reino de Deus, porque Deus é Espírito, e um Espírito precisa de um corpo para agir, e Deus age através da igreja, através dos profetas que ele tem, dos seus pastores, dos seus ministros, mas é o Senhor sempre, é sempre o Espírito Santo e não o homem. Claro que a igreja caminhou e caminhou muito no poder do Espírito Santo. E agora, finalmente, nós chegamos nessa lição que trata, na verdade, do finalizar de toda a história da igreja. Ela nasceu no poder do Pentecoste, ela caminhou na força do Espírito Santo, mas ela somente será arrebatada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, a lição de hoje, o Espírito Santo e o arrebatamento da igreja, nos trouxe como texto áureo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, o versículo 13. A nossa verdade aplicada, como sempre, ela traz uma síntese muito interessante de todo o assunto que vamos estudar. Podemos confiar que o Espírito Santo, como nosso Consolador, continuará operando em nós, nos ajudando, avivando e despertando no povo de Deus a esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua carta, na primeira carta, capítulo 4, os versículos 13 a 16, ele nos diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, graças a Deus por essa realidade que a nossa fé alcança, né? O glorioso dia da volta do Senhor Jesus. Muito bem, meus amados alunos, meus irmãos, encerrando o nosso trimestre, veremos a importância de buscarmos continuamente e estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, porque é claro que a igreja haverá de cumprir a sua missão na terra, mas só seremos arrebatados se houver em nós o selo do Espírito Santo, que é a autenticidade, é a prova que eu sou de Deus, é a marca de que eu tenho condições de morar no céu, é estar selado pelo Espírito Santo de Deus. Então, no nosso tópico de número 1, vamos tratar do Espírito Santo na vida da igreja. Claro que nós já estudamos muito sobre isso, mas hoje o que queremos abordar de fato é as evidências de uma igreja que está se preparando para o arrebatamento. E não existe melhor modelo do que a igreja primitiva. Uma igreja que inspira a igreja através da história.
Aquela igreja estava pronta já para o arrebatamento, já no primeiro século da nossa caminhada. Então, uma igreja que tem as características, as evidências de uma igreja que está pronta para ser arrebatada, é aquela igreja que possui as características da igreja primitiva, uma igreja que primava por viver a palavra, por obedecer à doutrina dos apóstolos, pela comunhão entre os irmãos, pelo amor que reinava entre eles, de sorte que não havia necessitado algum. A igreja pregava o evangelho o tempo todo. Era uma comunidade de santos que se amavam, que se protegiam, que mutuamente ajudavam um ao outro naquela caminhada inicial da igreja, mas que adquiriu evidências, características de uma igreja que possui a marca da igreja que será arrebatada. Eu imagino, eu penso que a igreja de hoje possui aquela marca, porque a igreja é a mesma, assim como o nosso Senhor é o mesmo, a igreja é a mesma. Ela não perdeu a sua essência, graças a Deus por isso, ela não perdeu a sua marca, as características próprias de um povo salvo, remido, transformado e que está aguardando a volta do Senhor Jesus. Então essa igreja tem que ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Claro que nós tratamos muito sobre o batismo com o Espírito Santo, que para nós os pentecostais, o batismo com o Espírito Santo se caracteriza por falar em outras línguas, né? É a marca inicial do batismo, e não é só essa marca, mas a evidência inicial que alguém foi batizado com o Espírito Santo é que ele fale em línguas estranhas, em outras línguas. Mas isso é o começo da jornada. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, e ser cheios sempre, não é? A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. É um imperativo, algo constante, permanente, que eu tenho que buscar no dia a dia, está sempre me reabastecendo do Espírito de Deus. Paulo falou isso claramente aos Efésios, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Então eu tenho que buscar isto através da leitura da palavra, da minha consagração, do louvor, da adoração, do ensino, da comunhão, do jejum, enfim, eu preciso buscar sempre estar cheio do Espírito, porque esse é o ideal de Deus para nós. Na igreja primitiva fala que eles foram cheios, mas passa um certo tempo, a Bíblia diz que eles foram cheios novamente. Então é um processo contínuo que o Espírito Santo promove em nós, está nos enchendo com a presença, porque ele veio para morar, para habitar em nós. Do jeito que a palavra tem que habitar em nós abundantemente, o Espírito Santo tem que ocupar todo o meu ser, o tempo todo, em todo o tempo. O Espírito Santo, ele protege a igreja, que vive a expectativa do arrebatamento. Claro que aqui neste mundo, nós somos o tempo todo bombardeados, né? Convidados. Alguém disse o seguinte, todo dia o pecado vem, me chama. Mas o Espírito Santo está aqui nos protegendo, para que não nos envolvamos com aquilo que não é o plano de Deus para nós, aquilo que não é o essencial da nossa vida. Graças a Deus que o Espírito de Deus vai inspirando profetas e pregadores e guiando o povo de Deus para o caminho da verdade, isto é, protegendo a igreja, resguardando-a para o grande dia do arrebatamento. Nesse tópico, eu ensinei e espero que você tenha compreendido, recebido a seguinte verdade: a igreja é e permanece sendo igreja, porque o Espírito Santo a santifica de forma fundamentada, constantemente na verdade. Bem amados, prosseguindo a nossa aula, nós temos aqui o tópico número 2, o Espírito Santo, o Consolador inseparável da igreja. Olha, o Espírito Santo, o nome dele já é o Paráclito, aquele que veio para ficar junto da igreja, para permanecer conosco, e ele de fato é o Consolador. Agora imagine, se eu entristeço aquele que me alegra, quem vai me alegrar? Então a palavra está dizendo, não entristeçais o Espírito Santo. É ele que me conforta, que me consola em toda e qualquer circunstância. De tal maneira que esse é um papel muito importante. Quando vêm as dúvidas, quando vêm aqueles que estão zombando da esperança da igreja em relação ao arrebatamento, porque o apóstolo São Pedro falou muito sobre isso, né?
que nos últimos dias iam surgir os zombadores dizendo: onde está a promessa? Desde que os apóstolos morreram, os pais morreram, se fala que Jesus voltará. E ele não voltou ainda. O Espírito Santo vem e me conforta, me exorta, me fortalece e renova a minha fé, a minha esperança, que ele voltará sim. Fiel é aquele que prometeu, ele há de cumprir no tempo de Deus, na hora do Senhor, coisa que só Deus sabe. Nós só temos sinais, evidências do arrebatamento, mas o dia e a hora e o ano, o tempo está determinado por Deus e só Ele sabe o dia, que a igreja está madura para ser arrebatada. Mas enquanto isso não acontece, no dia a dia da caminhada da igreja, o Espírito Santo nos conforta, nos consola e nos estimula a continuar nessa grande esperança da volta do Senhor. Também o Espírito Santo faz a igreja ser reconhecida pelo seu amor. Nós tivemos agora há pouco uma lição específica sobre o amor, mas o texto vai nos dizer o seguinte, que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo é aquele que nos leva a amar uns aos outros, amar nossos irmãos, amar as almas perdidas, mas sobretudo amar a Deus, né? Algo essencial. Essa é a marca do cristão maduro, é o amor, né? Essa é a lei maior. O cristão regido pela lei do amor está no centro da vontade de Deus. E quem me dá essa condição? Só o Espírito Santo de Deus, que inunda minhas entranhas de misericórdia, de bondade, de bons afetos, né? Para com o meu semelhante, para com o meu irmão e, sobretudo, para com Deus. Isto é algo extraordinário. O Espírito Santo gera esperança no coração dos crentes de um futuro glorioso. O Espírito Santo me alegra hoje, me abençoa hoje, me orienta, me protege, me conduz hoje, mas também ele me mostra o amanhã. E o amanhã que o Espírito Santo me mostra é glorioso. O povo de Deus precisa voltar a ver o céu por dentro e saber que nada aqui neste mundo se compara com a glória celestial. Aliás, o poeta já dizia que metade da glória celeste jamais se contou aos mortais. Quem me dá essa esperança cada dia é o Espírito Santo de Deus, que gera no coração do povo de Deus a esperança da volta do Senhor Jesus. Esta é a esperança. Aliás, o nosso hino 300 está dizendo, né? Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Coisa gloriosa na vida do povo de Deus. O Espírito Santo é quem opera a regeneração. Aqui começa tudo, né? O Espírito Santo veio para convencer o homem que ele é um pecador, que ele está perdido, mas mostrar o caminho da salvação, que é Cristo Jesus. Jesus falou com Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito, quem não nascer da palavra e não for gerado pelo Espírito Santo, não é filho de Deus. Então a regeneração, a transformação, a mudança do homem é operada pelo Espírito Santo, pelo lavar regenerador da palavra de Deus. O Espírito Santo tem essa condição, né, de aplicar a salvação que Jesus nos trouxe na vida da pessoa e opera um novo nascimento, tal como a palavra diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Que milagre extraordinário! O maior milagre é a salvação de uma alma, é a transformação, é a regeneração, é assim, nascer de novo. É claro que não é como no entendimento de Nicodemos, voltar ao ventre da mãe e nascer, não, mas é tornar-se uma criança, foi o que Jesus falou, né? Que é o Espírito Santo que promove isso no coração do homem. Graças a Deus que a regeneração é a porta de entrada do plano salvador de Deus. Quem não for regenerado, não nascer de novo, não é filho de Deus. E quem não é filho de Deus, não vai ter o privilégio de morar na casa do Pai na eternidade. Então, nesse tópico, eu ensinei, e eu espero que você tenha aprendido, que o Espírito Santo proporciona ao crente amor, esperança e regeneração. Bem, amados, chegamos agora ao nosso tópico número 3 da nossa lição de número 13. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, já diz lá, né? Segue a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é um processo depois da regeneração. Se o Espírito Santo opera a mudança de vida, a regeneração da pessoa, aplicando a palavra de Deus, é o mesmo Espírito Santo que agora nos leva a um segundo momento da nossa caminhada, que é a santificação, é a salvação do crente no dia a dia. Cada dia eu preciso deixar o Espírito Santo me levar para o centro da vontade de Deus, para o conhecimento da palavra, estar mais perto do Senhor, me separando do pecado e me aproximando cada vez mais do propósito de Deus para a minha vida, que é me tornar um homem consagrado inteiramente ao Senhor. Claro que a pessoa só, o homem, por sua iniciativa, por sua vontade, ele não consegue vencer e ser santificado. Mas aí vem o Espírito Santo. Ele é que santifica o crente, ele santifica o cristão. Ele nos leva a amar cada vez mais a Deus e a sua palavra e distanciar do pecado e do mundo. Graças a Deus por esse processo do Espírito Santo na nossa vida. Eu sei que a palavra santifica, que o sangue de Jesus nos purifica, mas eu sei também, e no caso aqui, devo falar com muita força, que o Espírito Santo, sendo santo, morando em nós, meu irmão, meu querido aluno, você conseguirá viver uma vida de plena consagração a Deus, no poder e na força do Espírito Santo de Deus. Nós temos aqui que o Espírito Santo, além de nos santificar na palavra, porque o próprio Jesus falou na sua oração sacerdotal, do capítulo 17 de João, versículo 17, quando orava ao Pai, ele falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o Espírito Santo aplicando em nossa vida a palavra de Deus, cada dia ele vai nos santificando. Também o Espírito Santo é que prepara a igreja para o arrebatamento. Você está lembrado do mordomo Eliezer? Abraão tinha um mordomo e ele queria uma noiva para o seu filho Isaque. Encarregou o Eliezer de ir a uma terra estrangeira, muito distante, para ali conquistar uma noiva para o seu filho. O mordomo tinha uma missão muito difícil, mas guiado por Deus, ele conseguiu finalmente trazer uma noiva, e a ideal noiva, para o filho do seu patrão, para Isaque. O Espírito Santo é o Eliezer, que o Pai Celestial enviou, para preparar aqui a noiva para o seu filho amado, Jesus. O Espírito Santo está preparando essa igreja, assim como o mordomo Eliezer encontrou a noiva ideal, com todo o caráter que realmente era necessário, e a levou ao encontro de Isaque. O Espírito Santo está adornando a igreja, santificando, preparando, capacitando, purificando, embelezando essa igreja, para que no dia do arrebatamento, terminando a sua missão, o Espírito Santo entregue essa noiva, esta igreja, como uma virgem formosa para o seu noivo querido, que na Bíblia é representado, Jesus tem a figura do marido e a igreja a figura da esposa. Veja que papel importante do Espírito de Deus, que está no mundo preparando a noiva, a igreja, para ser arrebatada. Agora, essa noiva, ela precisa aceitar toda a orientação do Espírito Santo, receber com humildade cada conselho, cada orientação, cada trabalho que ele realiza para embelezar essa igreja. Toda noiva se submete àqueles que estão em volta dela, não é? Ela aceita cada opinião daquelas pessoas que estão preparando ela para o casamento. O Espírito Santo é a única pessoa competente, capaz de estar preparando a noiva dos sonhos de Jesus, porque ele conhece, ele é Deus, ele sabe o que Deus sonha em relação à igreja do Senhor. Então, a igreja deve permanecer pura, não é? Imaculada. E eu quero caminhar para o encerramento dessa ministração, dessa aula, dizendo o seguinte: há muitas pessoas que temem que essa igreja vai caminhando, e na medida que ela caminha para aproximar do arrebatamento, ela vai se tornar uma igreja frágil, debilitada, enfraquecida pelos anos. Ao contrário, a palavra diz que Jesus vem buscar uma noiva gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e irrepreensível.
Se a igreja primitiva começou bem, ela vai terminar muito melhor. A igreja do arrebatamento não será inferior à igreja primitiva. Ao contrário, ela vem se aperfeiçoando ao longo dos séculos e a igreja que será arrebatada será uma igreja cheia da glória de Deus, cheia da presença do Senhor, a mais bela, a mais linda noiva, a mais gloriosa noiva está sendo preparada. E aqui eu quero dizer que eu tenho por mim que o Espírito Santo está dando os últimos retoques, né, no vestido da noiva. Vai acontecer muito em breve este casamento. Então, meu irmão, finalizando este trimestre, essa série de lições, com essa mensagem sobre o arrebatamento da igreja, a palavra está dizendo: aquele que tem essa esperança, santifica a si mesmo, como ele é santo. Se prepare, ó Israel, para encontrar com o seu Deus. Muito em breve, meus irmãos, a voz do arcanjo se ouvirá, a trombeta de Deus se ecoará, e Jesus voltará até as nuvens para arrebatar essa noiva gloriosa que o Espírito Santo ainda hoje está trabalhando a vida dela. Foi muito bom estar com vocês. Um abraço, Feliz Natal e um próximo ano novo. Que Deus abençoe o seu povo, em nome de Jesus. Olha que maravilha! Muito obrigado, Bispo Iris José do Carmo, por sua participação, nos honrando aqui nesse momento, abençoando a editora, abençoando nós, a equipe, e também os milhares e milhares de irmãos e navegantes da internet que estão conosco, ligadinhos na maior e melhor escola do mundo, através desse projeto tão maravilhoso da editora Betel. Bispo Iris José do Carmo, fica aqui a nossa palavra de gratidão. Eu até anotei aqui para que eu não esqueça. Trago aqui a minha gratidão em nome do nosso presidente, Bispo Primaz, Bispo Dr. Manuel Ferreira, em nome do nosso diretor executivo, Bispo Samuel de Cássio Ferreira, em nome do nosso diretor-geral, Bispo Abner de Cássio Ferreira, em nome de cada funcionário aqui da editora Betel, em nome aqui da nossa equipe de produção, nosso muito, muito obrigado pela participação do Senhor, por ter nos abençoado durante esse trimestre com essa revista tão preciosa, abençoando a nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero aqui aproveitar, desejar ao Senhor, Bispo Iris José do Carmo e a sua família, a Bispa Neuza, né, e a toda a sua família, e a Igreja AD Campinas e a todos os irmãos do estado de Goiás. Inclusive, eu mando aqui mais uma vez um abraço ao meu irmão, pastor José Cláudio Prates, e a minha cunhada, pastora Dulcineia, ali na cidade de Uruaçu. Os irmãos ali de Uruaçu, nosso muito obrigado e a nossa saudação e o nosso desejo que vocês tenham um feliz e abençoado Natal a todos vocês que estão conosco agora e que vão nos ver e nos ouvir através desse trabalho tão maravilhoso. Que Deus abençoe, que seja um Natal maravilhoso e que esta semana, esta última semana, seja uma semana muito produtiva e que você possa realmente crescer na graça e no conhecimento. A Deus toda a glória. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Querendo o bom Deus, na semana que vem, nos reuniremos novamente aqui nos estúdios da editora Betel para juntos começarmos o nosso estudo da nossa próxima revista. Olha que maravilha! Esta será a nossa revista do primeiro trimestre de 2023, cujo tema é Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Essa revista, ela é comentada pelo nosso querido amigo, pastor Abinair Vargas Vieira, presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no setor da Fama, também na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Olha, 13 lições maravilhosas. E eu vou adiantar aqui para você uma coisa, hein? Tem surpresa maravilhosa no próximo vídeo. Fique ligado, não deixe de assistir, de nos acompanhar, porque você vai ter também uma surpresa muito agradável no próximo vídeo que nós estaremos apresentando da lição número 1. Deus abençoe. Vamos então a uma palavra de oração. Junte-se a nós agora, nesse momento, com o pastor William Barros, que estará orando, e nós estaremos então despedindo de você. Agradecendo mais uma vez, do fundo do nosso coração, muito obrigado por se inscrever em nosso canal, por curtir, comentar, compartilhar nossos vídeos, as centenas e milhares de mensagens que vocês mandam para a gente.
Olha, a gente gostaria aqui de tirar um tempo só para agradecer e citar nominalmente cada um de vocês, mas nós não temos tempo hábil para isso. Então, o Senhor conhece o nosso coração e o Senhor conhece a cada um de vocês. Muito obrigado. Saiba que todos nós lemos, nós fazemos questão de ler cada comentário e entre nós a gente troca a ideia, a gente vê o que a gente pode melhorar, onde a gente pode crescer. Olha, muito obrigado. Nosso canal teve um crescimento absurdo esse ano, graças a Deus e a você que acreditou no nosso projeto, que está conosco carregando essa bandeira, a bandeira do conhecimento, através da Escola Dominical. Se inscreveu, curtiu, compartilhou, comentou, então você contribuiu. Deus abençoe a você. Faremos uma oração agora com o pastor William Barros e logo após essa oração nós estaremos nos despedindo, desejando a você então mais uma vez um feliz e abençoado Natal. Oremos com o pastor William Barros. Antes de orarmos aqui para encerrar, meus irmãos, estamos finalizando as últimas vagas para a caravana de novembro de 2023, Egito e Israel. Eu estou, pastor Pati, com uma promoção imperdível para essa caravana. Ela caiu de $3.400 para $2.960. Quer dizer, são vagas limitadas. Quem quiser, fala com a gente depois. Tá bom? Deus abençoe a todos. Senhor, te agradecemos por essa aula, pedimos a tua bênção. E, ó Deus, e que possamos vivenciar tudo que estudamos ao longo desse trimestre, tanto os dons espirituais como o fruto do Espírito. E que possamos, ó Deus, revelar a tua manifestação neste mundo com os dons e o caráter cristão com o fruto do Espírito. Nós te louvamos em tudo e por tudo, em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.